Boa noite, meus irmãos. Nós vamos continuar aí nossa série nos profetas menores. E vocês conhecerão o Senhor aprendendo com os profetas menores. Acho que alguma coisinha aqui caiu, né? Depois eu ponho isso aqui. Nós estamos caminhando e é um negócio interessante. Quando nós olhamos os profetas menores, nós percebemos que existem três temas, grandes temas, que eles se repetem nos livros. Às vezes, os três temas aparecem em um só capítulo. Eu não tenho tempo, né? A gente não tem tempo de ler agora, sim, ler com a igreja, não, só nesse mês de fevereiro, expor esses 12 livros, ou na realidade um livro só, que tem 12 profetas, né, o livro dos 12, a gente não tem condições de expor esse livro todo. Então, o que Deus tem falado comigo para eu fazer com a igreja, para a gente começar a entender o que os profetas menores têm a nos ensinar? Lembra que eu perguntei semana passada quem lê a introdução dos livros? Então, se você ler os profetas menores inteiros, você vai perceber que a introdução do livro dos 12 são os 3 primeiros capítulos de Oséias. Oséias capítulo 1, 2 e 3. E esses 3 capítulos eles vão trabalhar os 3 grandes temas de todo o livro dos 12, de todos os profetas menores. Que temas são esses? O primeiro tema é que Deus denuncia o pecado. Deus denuncia o pecado no seu povo e Deus denuncia o pecado no mundo. Deus não está só preocupado com o pecado cometido pelos seus filhos, mas Ele também está preocupado com o pecado cometido no mundo. O segundo grande tema é o juízo. Deus promete que nenhum pecado ficará sem castigo no seu povo e no mundo. Deus não promete castigo só para o seu povo. Às vezes a gente tem a falsa ideia de que Deus só se importa com a santidade da igreja. Mas não. Deus ele se importa com a santidade da igreja para que o mundo veja que está em pecado. Deus vai trazer juízo no seu povo e no mundo. E o último grande tema é que Deus ele vai trazer restauração a todo aquele que se arrepende, crê e busca o Senhor, no seu povo e em todas as nações. O livro dos profetas menores, o livro dos 12, ele de alguma maneira ele vai ser um livro que vai acusar pecado de toda a humanidade, vai falar sobre o juízo a toda a humanidade e vai oferecer restauração para todas as nações. O livro dos 12 é um livro missionário. Ele é um livro que está preocupado em trazer pessoas para o nosso Deus. Quer fazer com que pessoas conheçam o Senhor. Não é à toa que você vai ouvir, você vai ler, né? Expressões como, e vocês conhecerão o Senhor, e a glória do Senhor encherá toda a terra. Os povos virão até Sião, e encontrarão em Sião a lei do Senhor. Eles conversarão com o Senhor, eu aproximarei as nações por meio de vocês. Você vai ouvir e vai ler expressões assim em todo o livro dos profetas menores. Hoje, como eu não tenho condições também de fazer os 3 temas numa vez só, hoje a gente vai ver o primeiro. Nós vamos começar a ver o primeiro, em que o Senhor fala sobre pecado. Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas parece que com o avanço do tempo, as pessoas se tornam mais más. Você sente isso? Parece que conforme o tempo passa, parece que mais do que a nossa tecnologia cresce, a maldade do ser humano cresce também. As pessoas agora elas odeiam os próprios pais, os pais odeiam os próprios filhos, irmãos são irreconciliáveis, não existe mais amor dentro da própria casa, quanto mais fora. As pessoas se tornam cada vez mais imorais, se tornam cada vez mais injustas. É difícil você confiar na palavra de alguma pessoa porque você sabe que o ser humano é mentiroso. E quanto mais o tempo passa, mais a gente se incomoda com isso, não é assim? Você olha o jornal, você ouve o jornal, é um tentando atacar a índole do outro. É assim. É um sujo jogando a própria sujeira no outro. E aí você ouve, você fala assim, não tem ninguém limpo nessa história.
Só que para o nosso assombro, essa sujeira toda não está lá fora. Essa sujeira toda chegou já na igreja. E como é que eu sei que a sujeira, a imoralidade, a injustiça, a mentira, a arrogância chegou na igreja? Por ouvir as conversas. O vocabulário do crente hoje mostra que o crente não leva a sério mais o pecado. O jeito com que os filhos de Deus falam, as palavras que os filhos de Deus escolhem para falar das situações, me mostra que os filhos de Deus não levam a sério o pecado. Ira, quando conversada, não é mais falado, eu tenho um pecado, eu sou pecador por ira. As pessoas falam, eu tenho personalidade forte. Não é assim? Ansiedade deixou de ser pecado, condenado pela palavra, e se tornou só uma doença. Eu tenho ataques de ansiedade. Não é eu peco por ansiedade. Incredulidade e idolatria tiveram as palavras trocadas. Agora, nas conversas, elas são referenciadas por palavras, por expressões que começam com transtorno, síndrome e ataque. Quando, na realidade, se você cavar, você vai perceber que é idolatria ou incredulidade. Prostituição, na boca dos jovens, não é mais prostituição. Prostituição na boca dos jovens é só ficar. Adultério já não é mais adultério. Nós não falamos mais, fulano está adulterando. Nós falamos, fulano teve um caso. O nosso vocabulário está, pouco a pouco, diminuindo a gravidade do pecado. E se você me ouvindo falar sobre essas coisas, ficou incomodado, fala, não, Silas está muito radical. Cuidado. Talvez o seu coração já entrou no caminho de não levar o pecado a sério. Não é à toa que a nossa geração é a geração que mais sofre por problemas psicológicos, mais sofre de cansaço, e é a geração, a época da história, que tem mais dificuldade de receber notícias difíceis. Murmuradora. Por quê? Começou a não levar o pecado tão a sério. Gente, pecado é coisa seríssima. Pecado é tão sério, que o Senhor, Ele usa a palavra dEle para nos alertar com expressões fortes. O Senhor, quando vai falar do pecado, Ele não fala com linguagens bonitinhas. Ele não usa palavras brandas. Ele usa palavras sérias. Hoje nós vamos ver o primeiro grande tema dos profetas menores, o pecado. E eu quero que você faça isso, abrindo o livro dos 12, no capítulo 1, versículo 2. Vamos ver se os irmãos vão achar. Livro dos 12, capítulo 1, versículo 2 em diante. Sabe qual que é o livro dos 12? Capítulo 1, do versículo 1 em diante. Primeiro profeta do livro dos 12, sabe qual que é? Qual que é? Oséias. Oséias capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Nós vamos lê-lo. Show aí? Oséias capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Nós vamos ler o início da história de amor entre Deus e o seu povo. Olha só como é que começa essa história, o Senhor contando sobre a história de amor entre Ele e o seu povo. Oséias capítulo 1, a partir do versículo 2, diz assim: Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe, vá e tome uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por se afastar do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então, o Senhor disse a Oséias, dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú, por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia, eu quebrarei o arco de Israel, no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente,
e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Lo-ruamá, pois não mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e lhe concederei vitória, não pelo arco, nem pela espada, nem pelo combate, nem pelos cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Lo-ruamá, Gomer teve um outro filho. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-ammi, pois vocês não são o meu povo, e eu não sou o seu Deus. Texto duro, né? Quando nós lemos um texto da Bíblia, qual que é a pergunta mais importante que nós fazemos? O que esse texto diz para mim? Não. O que esse texto diz sobre Deus? Antes da gente ver o que esse texto diz sobre Deus, eu quero te chamar a orar. Hoje nós vamos ver como Deus enxerga o pecado. Não vou demorar para te dizer qual que é o tema dessa mensagem. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo como Deus enxerga o pecado, para que você saia daqui desafiado a odiar, a ter nojo do pecado, porque todo pecado diante de Deus é uma atitude de infidelidade. O Senhor enxerga o pecado como um adultério. É sério demais. Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos diante do Senhor que pecado é coisa séria, mas na nossa prática, quando saímos daqui, saímos de perto dos nossos irmãos, vivemos longe dos alcances dos olhos dos nossos líderes de célula, do nosso pastor, vivemos longe dos alcances dos nossos irmãos da igreja, nós não levamos o pecado tão a sério. Às vezes, nas rodinhas de conversa aqui na igreja mesmo, o nosso vocabulário contra o pecado é fraco. Nós tratamos o pecado de maneira boba, leviana. Mas, Senhor, hoje, por meio da tua palavra, por meio da mensagem dos profetas, por favor, Senhor, nos ensine Senhor, por favor, a odiar o pecado. Senhor, nos ensine a ter nojo do pecado. Senhor, aqui, consciente de que o pecado é uma ofensa gravíssima contra o Senhor, que o pecado é um adultério contra o Senhor. Que a gente saia daqui entendendo que nós achamos terrível um marido ou uma esposa cometer adultério, que nós saímos daqui achando terrível pecar contra o Senhor. Pai, por favor, abra a nossa mente para compreender as maravilhas da Tua lei e o nosso coração para sair daqui e praticar. Esse é o nosso desejo, no nome santo de Jesus. Amém. O pecado, todo pecado, ele deve ser encarado como um adultério. Deus, ele quando vai falar sobre o pecado, quando ele vai falar sobre a ofensa que o pecado lhe causa, ele não usa palavras brandas. Deus, ele não vira e fala assim: vocês tropeçaram na minha presença, vocês pisaram na bola. Não, o Senhor, ele usa palavras fortes. Talvez você olhando para esse texto aqui de Oséias, você fique chocado, não sei se isso te espanta, mas a primeira vez que o Senhor vai falar com o profeta, ele diz assim: vá e case-se com uma mulher de prostituições e tenha filhos de prostituições. Não é estranho isso? Peraí, Oséias não é um profeta do Senhor? Ele não é um homem escolhido por Deus? Por que Deus pede algo tão severo para Oséias? Os profetas eram homens que eram usados por Deus para falar em nome dele, mas às vezes Deus não pedia só com que eles falassem, às vezes a mensagem tinha que ser encenada. Ezequiel, tem uma passagem famosa de Ezequiel, que Ezequiel ele precisa escrever numa plaquinha, Israel, povo de Israel, Judá, lá, Jerusalém, montar um cerco na plaquinha, no tijolinho lá, se amarrar na calçada e cozinhar a comida dele em cima do cocô. Tudo isso para mostrar a seriedade ao qual Deus traria o juízo, a seriedade da situação, de como Deus enxergava o pecado. Já pensou você ter que cozinhar o seu
seu pão em cima do cocô. E aí Deus fala assim, para você cozinhar em cima do seu cocô. Aí Ezequiel, não, mas Senhor, meu cocô... Não, então beleza, faz no da vaca. Mas tem que cozinhar em cima. Que é para o povo entender quão sério é a situação. Isaías, Deus vira para Isaías e fala assim, Isaías, levanta a roupa das suas vestes. A roupa das suas vestes, não. Levanta a parte de trás das suas vestes e anda com o bumbum de fora. Para mostrar para uma nação de que eu vou fazer eles passarem ridículo. Vou expor a nudez deles. E aí, Isaías levantava, né? Muitas vezes a mensagem tinha que ser encenada. E às vezes, a mensagem que Deus queria trazer para a nação era tão séria, tão dura, que Deus fazia com que o sofrimento do profeta ensinasse. E tem um dos textos dos profetas, de todos os profetas, que me corta o coração, que é o texto em que Ezequiel é chamado pelo Senhor, e o Senhor diz assim, Ezequiel, eu vou tirar a coisa que você mais ama. Eu levarei a sua esposa. Mas no dia em que eu levar a sua esposa, você não pode chorar. Você não pode se entristecer. Ninguém pode ver estampado no seu rosto o luto. Porque no dia em que eu exterminar Israel, ninguém chorará por eles. Às vezes, a mensagem que Deus tinha para a nação de Israel era dada por meio da tristeza do próprio profeta. Esse é o caso de Oséias. Deus quer dar uma imagem clara, uma imagem muito clara. Pecado, idolatria é um adultério. Eu quero que o povo veja o quanto sofre um homem traído. E eles se lembrem da dor do Senhor nos céus. Dura, né? Dura mensagem. Ele fala que Gomer era uma mulher de prostituições. O que significa isso? A gente não sabe de onde veio essa fama de Gomer. A gente não sabe se Gomer era uma mulher que deitava em todas as camas que eram disponíveis, que tinha relações com qualquer um, ou se ela era uma mulher só vulgar. Sabe aquelas mulheres vulgares que nós olhamos e falamos assim, ih, essa daí, ó, o cara que casar com ela está perdido. Casar com essa mulher é o primeiro passo para ser traído e envergonhado. Tem mulheres que são assim, não são? A gente não sabe se Gomer era uma dessas, ou se Gomer realmente tinha relações sexuais com muitos homens. Mas imagine a cena, o Senhor manda Oséias casar com uma mulher dessa, e Oséias vai e se casa com Gomer, uma mulher que todo mundo em Israel sabia, o casamento com ela não ia dar certo, todo homem de Israel sabia, essa mulher não presta. Na hora que Gomer adulterasse, imagine os líderes da nação chegando em Israel, em Oséias, falando assim, Oséias, você é um profeta do Senhor. A gente já sabia que isso ia dar errado. A gente sabia, essa mulher já tinha esse caráter desde sempre, a gente já sabia, não ia dar certo. A gente sabia que ela ia meter um chifrão em você. Como você não percebeu isso? Todo mundo sabia, essa mulher nunca prestou. Foi para esse momento que Oséias casou. Para o momento em que as pessoas fossem confrontá-lo. Na hora que algum líder de Israel fosse confrontá-lo, falando, essa mulher nunca prestou. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Oséias tinha a autoridade dos céus para falar, você é tão imundo quanto a minha esposa. Você é tão adúltero quanto a minha esposa. Porque diante do Senhor você não foi fiel. Diante do Senhor você não tem sido fiel. Você tem adulterado contra o Senhor com seus pecados e com sua idolatria. Foi para esse momento que Oséias casou. Que dura mensagem, não é? Só que não só a esposa de Oséias servia para dar essa lição, os filhos também. E quando nós lemos o relato do nascimento dos filhos que nascem e devem ser um motivo de alegria, o de Oséias, os filhos têm um motivo diferente para existirem. E os filhos de Oséias nos mostram que o pecado sempre traz consequências terríveis. Imagine de novo comigo a cena. Ele casou com Gomer, e Gomer tem o primeiro filho. Provavelmente de Oséias mesmo, porque o texto diz que Gomer engravidou e deu à luz a um filho para ele, né? Imagine a cena. Nasceu o filho, vem a galera visitar, né?
Não sei se em Israel tinha chá de bebê, mas vinha a galera visitar, e aí chegava, e aí Israel? Israel não. E aí Oséias, como é que é o nome do mocinho? Oséias vira e fala assim, Jezreel. Jezreel, que nome bonito. Você recebeu alguma bênção do Senhor? Eles perguntariam isso porque Jezreel significa o Senhor semeia, Deus semeia, né? Deus planta, Deus dá colheita, é o que significa Jezreel. Você recebeu uma bênção do Senhor? E aí Oséias vira e fala assim, não. Ele chama Jezreel, porque em Jezreel, era o nome de uma cidade também, o Senhor castigará Israel. O Senhor acabará com os reinos da dinastia de Jeú. O Senhor acabará com Israel. Imagina o peso que aquela criança carregava no nome. Todos os homens de Israel, quando olhavam pequenos Jezreel, brincando, jogando bola com os meninos na rua, olhava para aquele menino e via vivo uma mensagem: o Senhor vai nos destruir. Era esse o motivo do nome daquela criança, para ensinar que o pecado sempre traz consequências terríveis. Jezreel era o nome de uma cidade, era o nome de um lugar que os reis de Israel tinham um palácio lá, um palácio acho que de inverno, não lembro direito, mas eles tinham um palácio, e nesse lugar, Jeú, que é o cara que Oséias fala aqui, e eu vou vingar o sangue derramado por Jeú. Jeú, ele matou o rei Jorão e tomou o controle do reinado de Israel. Ele matou um rei para ser o rei. Mas será que essa atitude sanguinária foi o que fez com que Deus falasse, não, eu vou julgar, eu vou trazer juízo? Não. Jeú ter matado Jorão foi louvado por Deus. Eu quero mostrar para os irmãos, olha só o que ele diz lá em 2 Reis, ó. Assim, Jeú eliminou a adoração de Baal em Israel. Depois que ele assumiu como rei, saiu matando todo mundo. Era adorador de Baal, todo mundo que fazia coisa errada, ele matava. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou a Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e Dan. E o Senhor disse a Jeú, olha o que o Senhor disse para Jeú: como você executou corretamente o que eu aprovo, matando Jorão, acabando com os profetas de Baal, fazendo com que a família de Acabe, tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Jeú ter tomado o trono para si foi algo que Deus viu como bom. Mas olha só o que continua. Entretanto, Jeú não se preocupou em obedecer de todo o coração à lei do Senhor, o Deus de Israel, nem se afastou dos pecados de Jeroboão, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levou Israel a cometer. O problema que Deus está querendo tratar não é uma atitude externa, é uma atitude interna. Deus está querendo tratar a idolatria. Por isso ele fala, coloca o nome do menino de Jezreel, que é para lembrar que eu vou combater a idolatria, desde a época de Jeú. Eu vou vingar, vocês são adúlteros. Todo pecado é um pecado de idolatria, sabia? Porque quando nós pecamos, nós abandonamos o nosso Deus para procurar felicidade, satisfação, esperança e segurança nos braços de outra coisa. Todo pecado é uma atitude idólatra. Todo pecado é você olhar na grama do Deus vizinho e achar que ela é mais verde e tentar lá a sua vidinha. Todo pecado é uma atitude de idolatria. Jezreel era uma demonstração. O Senhor vai vir julgar. Mas a história não acaba por aí. Passou um tempo, Gomer teve uma menininha agora. Oh, teve uma menininha, que legal. Imagine a cena. Os caras chegaram, e aí Oséias, qual é o nome dessa bonequinha? Oséias olha para eles e fala, Lo-Ruamá. Só o nome dela já é pesado, Lo-Ruamá. O que significa Lo-Ruamá? Não amada. Imagina um pai colocar o nome da filha de não amada. E aí a pessoa perguntaria, por que um nome tão pesado para essa criança, Moisés? Porque o Senhor disse que Ele não amaria mais Israel ao ponto de perdoar. O nome daquela menina me ensina um negócio, te ensina um negócio. Deus é misericordioso? Sim. Deus é paciente? Sim.
mas a paciência de Deus tem limites. Chega um momento em que a pessoa tão endurecida pelo pecado, é deixada pelo Senhor. E as consequências que o pecado traz são irremediáveis. O nome dessa menina ensina que o Senhor é paciente, é misericordioso, mas a paciência dele tem limites. Algum dia ele há de cobrar, e não haverá chance. Tem pecados que nós nos enredamos, que às vezes as consequências são graves demais. Passou do ponto de retorno. Não sei se vocês se lembram do acidente que teve quando caiu o avião com os caras do Chapecoense, os jogadores do Chapecoense. Eles começaram a andar, acabou o combustível, já não tinha mais chance de retorno. Às vezes, nos endurecemos tanto por causa do pecado, que não temos mais a chance do retorno. Lo ruamá, não amada. Mas não para por aí. E agora, a pior das 3 mensagens que o Senhor vai dar para Israel. Lo ruamá parou de mamar, e Gomer teve outro filho. E aí, Osés, como é que chama o rapazinho? Lo ami, que significa, não é meu povo. O Senhor está falando assim, vamos ler esse versículo, né? Lo ami. Opa, deixa eu abrir aqui. Versículo 9. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo ami, pois vocês não são meu povo, e eu não sou o seu Deus. A pior das consequências do pecado está aqui. O relacionamento entre Deus e aquele que o busca é rompido. Lo ami, ele disse, vocês não são mais o meu povo. Mas tem um negócio aqui que na nossa tradução a gente não percebe muito bem. Como é que era o nome de Deus? Alguém sabe? Que é o tema desse ano. Como é que Deus se apresenta? Eu sou. Nesse versículo aqui, essa expressão, eu sou, aparece. Olha só o que ele diz aqui. Ele diz assim: dê-lhe o nome de Lo ami, pois vocês não são o meu povo e eu não sou o seu Deus. Em hebraico, na língua original, a língua a qual foi escrito esse livro, não tem a palavra Deus. Em hebraico está escrito assim: dê o nome de Lo ami, pois vocês não são o meu povo e eu não serei mais o eu sou para vocês. Eu não serei mais o eu sou para vocês. A chance de vocês me buscarem acabou. Vocês irão morrer. Não tem mais chance de eu voltar com o meu juízo. O castigo é severo e ele virá. Vai acontecer. Olha que dureza. Olha que dureza. Como Deus trata o pecado? Com seriedade. Quando eu olho para textos assim, eu percebo que Deus, ele não passa a mão na cabeça de gente que decide viver em pecado. É impossível viver em pecado e viver bem. É impossível viver em pecado e não chamar o castigo de Deus para si. Esse texto me mostra que Deus trata o pecado de maneira severa. E eu, como filho dele, como cristão, não posso fazer menos. Não posso fazer pouco caso. Essa maneira de Deus tratar, talvez você fale assim, Silas, isso daí é coisa do Deus do Antigo Testamento. O Deus do Novo é outro. É o Deus do amor, é o Deus da paz. Deus, no Novo Testamento, não virou Papai Noel, viu, gente? Deus no Novo Testamento não virou Papai Noel. Falando, você peca, mas vem cá, senta no meu colo, eu tenho um presente para você. Deus não virou e nunca vai virar. O jeito que ele trata o pecado aqui no Testamento é o jeito que ele vai tratar o pecado no Novo e para sempre. Sabe qual que é a maior demonstração de como o pecado deve ser tratado? O Evangelho. O Evangelho nos ensina como tratar o pecado. Quando eu olho para essa história de Oséias, eu fico constrangido, sabe por quê? Porque era para receber, era para cair sobre mim o juízo profetizado em Jezreel. Eu deveria ser chamado de Lo ruama. Eu deveria de ser não amado. Eu deveria de chegar diante de Deus e Deus falar assim,
vai embora, você não é meu povo. Vai embora. Eu não serei o eu sou com você. Mas no Evangelho, eu aprendo como tratar o pecado. Deus não passou a mão no pecado, não. Sabe qual que é o grande problema da igreja? Sabe por que, nós, como cristãos, levamos o pecado de maneira tão leviana? Porque nós achamos que a graça é de graça. Você acha que a graça é de graça? Eu vou ensinar um negócio para você que não serve só para a vida com Deus, serve para tudo. Ninguém dá nada de graça para ninguém. Alguém tem que pagar o preço. Se você recebeu de presente, alguém pagou por isso. Ah, a vacina é de graça. De graça nada. Alguém vai ter que pagar esse preço. Ah, eu recebi um brinde. Brinde nada. Alguém teve que comprar aquele negócio para te dar. E a graça de Deus não foi de graça. Nós recebemos de graça, mas ela foi extremamente cara. Quando olhamos para o Evangelho, nós vemos como Deus trata o pecado. Deus matou o próprio Filho. O nosso pecado não passou impune, Deus matou o próprio Filho. Quando nós olhamos para aquele momento, nós vemos esse texto aqui sendo aplicado. Não no vale de Jezreel, mas na montanha do Calvário. O Filho foi rejeitado. O Filho olhou para o céu e viu o céu escuro e falou: Deus meu, paraste. Mostrando que o Pai não vai socorrer. O juízo vai vir, não tem volta. As consequências do pecado chegaram ao ápice, de que mesmo que o Filho falasse: Deus, me livre, Pai, me livra desse cálice, o Pai não livrou. Naquele momento, aquele que era o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, olhou para o céu, recorreu aos céus, e ouviu a porta se fechando e dando 2 trincas na chave. O Pai não veio. O Pai não veio para resgatar. Deus trata o pecado de maneira séria, porque pecado mata. Matou o nosso Senhor. Mas sabe qual que é a novidade do Evangelho? Alguém morreu no seu lugar. Aquilo que aconteceu com a geração dos profetas, aqueles israelitas que morreram, a morte de Israel naquele dia apontava para a morte do verdadeiro Israel, Jesus Cristo. E graças à morte do verdadeiro Israel, eu e você não precisamos morrer. Você tem uma esperança. Alguém tomou o seu lugar. Deus não leva o pecado de maneira leviana. Deus não pecado coisa pouca. Deus matou o próprio Filho para pagar o pecado. Quando a gente olha para os nossos pecados, nós devemos lembrar: isso foi a morte do meu Senhor. Quando nós olhamos para aquela pequena mentira contada para o filho, Jesus morreu por aquilo. Quando nós pensamos em passar alguma pessoa para trás, ser injustos, devemos lembrar: alguém morreu por isso. Agora eu quero te dar a última lição sobre o Evangelho. O fato de Jesus ter pago o preço pelo seu pecado, e de você ter sido adotado por Deus. Você já não é mais nem Loruama, nem Loami. Você é filho amado. O fato de ter sido adotado por Deus não significa que Deus não disciplina os filhos que ama. Deus não castiga. Tem uma diferença entre castigo e pecado. E eu quero ensinar um negócio para os pais. Uma coisa que eu já estou inculcando na minha cabeça, para quando a Ana fizer a primeira birra, eu já estou o discurso pronto. Antes da famosa palmadinha. Deus não nos castiga por nossos pecados, porque todo o castigo foi lançado na cruz. Deus nos disciplina. Castigo é a retribuição por um mal. Você fez mal, você deve receber mal. Isso é castigo. Disciplina é ajeitar o caminho. Você fez mal, eu vou te ensinar a recalcular a rota. Eu vou te ensinar a tomar um caminho diferente. Às vezes, esse recalcular a rota vai doer. No caso das crianças,
a palmada, né? A varinha no músculo espiritual da criança, a poupança. No caso de nós adultos, tomam outras formas, né? Outros tipos de dor. O Senhor sabe mexer no nosso músculo espiritual, não é? Uma desilusão, uma doença, às vezes a perda de um privilégio, falta de tranquilidade na consciência, falta de sono, falta de recurso, quebra de confiança, problemas em casa. Às vezes Deus sabe da palmadinha, perseguição, Deus sabe o músculo espiritual que ele tem que atingir. O fato de Jesus ter pago o pecado não significa que Deus vai levar de maneira leviana os nossos pecados. Deus ainda disciplina, porque Ele quer que nós sejamos fiéis e santos como Ele. Como se trata o pecado? Se você tiver dúvidas, olhe para a cruz. Como eu devo tratar os meus pecados? Se tiver dúvida, olhe para a cruz. Pecado merece morte. Por isso eu quero te chamar a fazer uma oração junto comigo agora. Vamos orar, pedindo para que Deus mate os nossos pecados. Sejamos agressivos, assim como Deus é agressivo contra o pecado. Não tratemos de maneira leviana, nem os nossos pecados, nem de nossos filhos, nem de nossos irmãos em Cristo. Estejamos prontos para matar nossos pecados na cruz de Cristo, para matar os pecados de nossos filhos por meio da disciplina, e dispostos a matar os pecados dos nossos irmãos por meio da confrontação. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, o Senhor considera o pecado como algo sério, grave. Nós não devemos considerar o pecado de maneira leviana, mais simples do que isso. Senhor, e eu falo isso, para mim, é difícil me colocar diante dessas pessoas, algumas que eu reconheço como heróis pessoais que eu tenho, da minha fé, pessoas que me ensinaram tanto, me colocar diante delas e alertá-las sobre isso. Mas Senhor, o Senhor faz isso comigo, e o Senhor faz isso com eles por meio da palavra. O Senhor não usa palavras brandas. Pai, a Tua igreja sempre precisa ouvir que o pecado mata. Mas Senhor, muito obrigado, porque depois de uma afirmação tão categórica como essa, nós ouvimos em alto e bom som que o pecado mata. Mas graças à misericórdia do Senhor, todo o nosso pecado já foi pago na cruz. Nos ajuda a viver de maneira santa, Pai. Nos ajuda a viver de maneira santa, que as pessoas conheçam a igreja do Senhor Jesus, não pelos programas, não pela cesta básica que distribui, não pelos programas sociais como reforço escolar, aula de música ou frutificando, que as pessoas reconheçam essa igreja pelo caráter de Cristo, porque nós sabemos que o Senhor está disposto a sacrificar toda a nossa felicidade terrena, para produzir em nós o caráter de Cristo, um caráter celestial. E o Senhor faz isso por meio da santificação. Nos ajuda, Senhor, a ver o pecado como um adultério. Nos ajuda, Senhor, a ver qualquer escapadinha, não como escapadinha, essa palavra é simplista demais, mas como um adultério, prostituição. Nos ajuda, Senhor, a perceber que o nosso pecado é procurar na casa do vizinho, do Deus vizinho, satisfação na cama dele. Por favor, Senhor, nos ajuda e dá-nos graça para ensinar isso aos nossos filhos, às pessoas de nossas células, aos nossos irmãos em Cristo, por meio da graça do Senhor Jesus Cristo e à luz da graça do Senhor Jesus Cristo, que já pagou os pecados e nos deu liberdade. Em nome de Cristo. Amém. Amém.